Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, em mais uma exposição bíblica, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 5. Pulamos o capítulo 4. Nós estamos acompanhando a revista Estudando a Bíblia em classe. Então, pulamos o capítulo 4 e vamos para o capítulo 5. Mas vamos nos atualizar. Terminamos o capítulo 3 com a morte de Abner, a cerimônia de luto que Davi fez por causa da morte de Abner, o comandante do exército de Saul. E no capítulo 4 se trata da morte de Isbosete, filho de Saul, e a punição, o luto de Davi também, e a punição que ele deu aos dois homens que matou a Isbosete. Uma punição terrível. Cortar pés e mãos, pendurar, enfim. Uma punição horrenda, horrorosa. Mas Davi falou, vou fazer com vocês pior do que eu fiz com a Malequita, que querendo ganhar alguma vantagem, veio trazer a notícia da morte de Saul mentindo. Esperando ganhar recompensas. Enfim. Aí nós entramos no capítulo 5. O texto nos diz, todo Israel vai a Hebrom. Todo Israel vai a Hebrom aclamar Davi rei. Hebrom, recapitulando, Hebrom era a cidade, o lugar onde habitava os gigantes, uma fortaleza, foi tomada por Caleb. E agora, no capítulo passado, Davi estava lá, fez-se sua capital do seu reino de Judá, e agora todo Israel, vão lá, quando a Bíblia diz, em muitos pontos, todo Israel, está se referindo só a todos os líderes de Israel, certo? Então, são representantes das tribos. Aí a Bíblia diz todo Israel, mas não é todo o povo, não é todos os moradores, é todos os líderes, os chefes de tribos, os políticos da época. Aí eles desceram para fazer Davi rei em Hebrom. Eles foram a Hebrom. E eles chegam lá com um discurso. Nós somos teus irmãos, osso do teu osso, carne da tua carne. E outro texto que nós vamos considerar é 1 Crônicas 11, que nos traz alguns detalhes. Não podemos estudar essa lição sem ler 1 Crônicas 11, preste atenção aí. 1 Crônicas capítulo 11, é o mesmo assunto. 2 Samuel 23, vai voltar a esse assunto, principalmente na guerra que vamos estudar aqui para frente, contra os filisteus. Então nós temos que considerar esses textos que é dentro do mesmo assunto. Então eles vão lá, nós somos parentes, nós somos sangue, nós somos teus irmãos, segundo a 1 Crônica 11. Somos sangue, nosso sangue é o mesmo sangue. Sabe aquela pessoa que te decepcionou na hora de escolher a casa de Saul? Agora vem e tentando, né, de alguma forma, se aparentar, dizer, nós somos parentes, você não pode nos desprezar. Eita, e lá vem eles. E Davi não foi lá. Davi não foi lá. Eles que vieram a ele. Agora a possibilidade, eu não estou falando que foi isso, a possibilidade de Davi não ter ido lá, porque existia descendente de Saul. Ainda tinha descendente de Saul. Então, analisando o perfil, o caráter de Davi, ele ia certamente esperar. Ele ia esperar qual seria a postura deles, como ele aceitou Abner, ungir Isbosete, o marionete, que estudamos na lição anterior. Então, Davi não ia lá. Eles sabiam disso. Tinha descendentes de Saul. Olha só os descendentes de Saul. Vamos ver aqui. Sabe onde que esses descendentes de Saul vão aparecer? Quando Davi está reinando, Deus chama a fome de 3 anos. Lembra? Davi pergunta por quê? Aí Deus diz, Davi, foi por causa dos gibeonitas que Josué fez um acordo, mas Saul quebrou a aliança, matou os gibeonitas. E por causa disso, é que a terra não está produzindo. Aí olha só, Davi vai perguntar aos gibeonitas, o que vocês querem? Não, nós não queremos ouro nem prata, queremos 7 descendentes de Saul, para que nós enforquemo-los. E vai ser dado a eles, 7 descendentes de Saul. Olha só, 2 Samuel 21:8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aía, que tinha tido de Saul. Então Saul tinha esses 2 filhos com a concubina, a saber, a Armone e a Melfibosete.
No caso seria 2 Mefibosete, aquele que Davi perdoou nesse episódio aqui, porque era filho de Jonatas. E tem esse aqui que vai morrer enforcado, Mefibosete. Como também os 5 filhos da irmã de Mical. Merabe tinha 5 filhos. 5 filhos da filha de Saul. Então tinha herdeiro ao trono que não... Enfim, duraria muito. 5 filhos de Merabe. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. Então a irmã de Mical, ela teve 5 filhos. E lá está essa descendência de Saul. Davi vai fazer o que lá? Mesmo sabendo que a casa de Saul estava de mal a pior, enfraquecida, derrotada. Mas Davi, ele não vai lá. Então eles vêm a ele com esse discurso: somos parentes, somos teu sangue. Aí vão encher a bola de Davi. Quando tinha as guerras de Saul, você que comandava o exército, você que saía e entrava diante do povo, era você. Saul era você. Eles estão, sabe, quando ele veio todo sem graça, eles sabem a lenha que fizeram, que ficaram do lado errado. Eles vêm todos sem graça, tentando levantar a moral de Davi. Era você que entrava e saía. E era mesmo, que eles não estão falando mentira. E saía Davi onde quer que Saul o enviasse, conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo. Isso lá no passado. Até os olhos dos servos de Saul. 1 Samuel 18:5. Eles não estão falando mentira. E tornou a haver guerra. E saiu Davi, pelejou contra os filisteus e feriu com grande matança, e fugiram diante dele. Lembra daquele político que anda no carro blindado? Eu até falei isso na exposição bem passada aí. Político que anda no carro blindado, não quer ideia com ninguém. Era Saul. E aquele político popular que fala com todo mundo, sai, toma café na barraca, aperta a mão da população, era Davi. Então isso vinha de Deus, a graça. A graça de Deus estava sobre Davi. Eu falo muito sobre isso. Você acha que é a tua beleza? Não. O que tem que fazer diferença na minha e na sua vida deve ser a graça de Deus. E a Bíblia diz: Deus dá graça aos humildes. Aqueles que oram para comprar, para vender, para entrar, para sair, para pegar. Eu estou aqui fazendo essa exposição, mas estou buscando a graça de Deus. Não é beleza que faz a diferença, é a graça de Deus. A graça de Deus estava sobre Davi. É graça. Então eles vêm com esse discurso e depois pedem uma aliança. Aliança, um acordo. Eles pedem a Davi uma aliança. Que Davi faça com eles. Um acordo. Uma aliança. Você sabe que aliança foi essa que eles pediram? Não sei. Talvez a destruição dos filisteus. Você vai prometer pra gente que vai destruir os filisteus conosco. Não sei que aliança foi essa. Sei que esse povo era oprimido pelos filisteus. E muito oprimido. Vamos ver isso aqui pra frente. Podia ser também a unificação de todo Israel. Podia ser: ô Davi, nós somos líderes de tribos, e quando você sentar no trono, nós queremos continuar sendo líder. Eu não sei que aliança foi essa. A Bíblia não diz. Quando a Bíblia não fala, o homem se cala. Só estou fazendo aqui algumas cogitações que você também pode fazer. Tem gente que acha que não. A gente não pode fazer afirmações, dizer o que a Bíblia não diz, mas cogitações, trabalhar em cima de possibilidades. Nós podemos representar as possibilidades. É possível que foi isso que aconteceu. Podemos, mas tem crente radical, né? E vou parar de ouvir esse pastor porque ele saiu da Bíblia. Isso é radicalismo, isso te prejudica. Você não vai aprender. Não vai. Não vai, nós temos que aprender a ouvir e reter o que é bom. Nós temos que ouvir de tudo. Assim, falou uma coisa que eu não gosto, para mim já não serve. Se você procede assim, é um ignorante. Nós precisamos mudar esse conceito, essa mentalidade de radicalismo no estudo. Trabalhamos possibilidades, sim. A nossa mente é fértil. Deus nos deu uma mente para pensar. Aí você, poxa, eu não tinha pensado nisso. É assim que funciona.
Então eles... Então do versículo... Nós já falamos aqui do versículo 1 ao 3. E agora vamos para o 4 ao 8. Para o 4 ao 8. Davi tinha 30 anos quando ele começou a reinar. 30 anos. E agora ele vai ser feito rei de todo Israel. Ele tinha 30 anos quando começou a reinar. Agora nós temos que entender isso aqui. Porque se ele tem 30 anos aqui agora, quando ele começou a reinar em Hebron, que reinou 7 anos e meio, ele teria 22. Não é isso? Então a Bíblia, o versículo seguinte, o versículo seguinte ele explica. 30 anos, Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. E é contando de lá. Contando de lá. Aí o versículo seguinte diz: reinou 7 anos e meio em Hebron e o resto em todo Israel. Aí nós vamos entender. Eu vou ler o texto aqui. Versículo 5, olha só. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos. E sobre todo Israel e Judá. Então está explicado. Ele tinha 30 anos de idade, não aqui. Quando ele começou a reinar lá em Hebron, ele tinha 30 anos de idade. Ele não tinha 22. Davi foi ungido rei ainda garoto, ainda uma criança, e foi perseguido durante muitos anos, até começar a reinar em Hebron com 30 anos. E agora, Davi está precisando de uma capital. Ele deve ter reunido ali os seus conselheiros, e ele precisa de um lugar forte, de uma capital, para estabelecer o seu reino sobre todo Israel. E ele vai conquistar um lugar muito importante na Bíblia. Um lugar onde Abraão andou, onde Abraão deu o dízimo. E o nome desse lugar se chamava Salém. Melquisedeque, rei de Salém. Era o nome deste lugar. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomé e sobre os reis que eles haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então Salém depois passou a se chamar Jebus, que era a terra dos jebuseus. E os jebuseus fortaleceram, fortificaram, fizeram muralhas e desviaram um rio famoso, me falha a memória agora o nome, desviaram um rio, cortaram, fizeram o canal para dentro da cidade. Fizeram aquele canal, parede de um lado e de outro, e a água correndo para dentro da cidade. E fortificaram tudo, os jebuseus, e fizeram assim uma fortaleza terrível, que o inimigo nem sequer chegava perto. Fortificaram mesmo a fortaleza. E quem eram os jebuseus? Quem eram os jebuseus? Os descendentes de Noé, dos filhos de Noé. Olha só. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os jebuseus, os amorreus, os gigazeus. Gênesis 10, 15 e 16. Então são os descendentes do filho de Noé, Canaã, que estão agora sendo os jebuseus. E Davi quer tomar essa fortaleza, esse lugar forte. Havia derrotado o gigante, não tinha. Davi não via gigante na frente dele, desde que ele estivesse com Deus. Não tinha empecilho, não tinha problema nenhum. E é assim que o homem vê quando tem os olhos de Deus, quando está olhando com os olhos de Deus. Então Davi vai lançar uma oferta. Qualquer um que vencer os jebuseus vai ser comandante do exército geral. Eu até disse na exposição anterior
que Abner quis fazer um acordo com Davi, talvez de olho no comando geral do exército. Essa seria uma das possibilidades que veio na minha cabeça, não estou afirmando. Então ele vai fazer essa oferta. O que vencer, quem sair na frente para derrotar, sair na frente de uma fortaleza. Era uma fortaleza difícil de encarar de frente. Às vezes, nossos problemas, nós temos que sempre buscar a orientação de Deus. E às vezes temos que recuar, temos que contornar. E agora? Quem vai sair na frente para encarar os jebuseus? Porque disse Davi naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Eles tinham debochado de Davi, que até os cegos e os coxos lá do reino, uma ironia, Davi também vai responder certamente na ironia, até os cegos e os coxos derrotariam Davi. Ou seja, é um fraco. É um fraco para nos derrotar. Até eles zombaram de Davi. Eles zombaram. Então Davi dá a estratégia. É o canal. Lembra do canal que eles tinham desviado? Dá uma pesquisada aí na internet. Ainda tem esse canal por lá. Ainda tem lá a maquete da cidade. Bom, esse canal não sei se tem por lá. Eu vi alguém andando em um canal lá e disse que foi por aqui que Davi e seus homens tomaram Jebus. Mas é bom a gente dar uma olhada aí. É a maquete de agora. Davi tomando já não é mais Jebus, passa de Salém, Jebus, e depois agora a cidade de Davi, Jerusalém, onde Jesus também vai entrar montado num jumentinho. Por isso que é um lugar histórico, é um lugar especial de grandes acontecimentos. Então eles tinham tanta confiança nos seus muros, que eles zombaram de Davi, que até os cegos e os coxos. E realmente era uma cidade muito fortificada. Olha só, no futuro passou a ser chamada Fortaleza de Sião. Lembra daquele salmo? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Fortaleza. E era de lá que Davi queria governar. Vamos considerar aqui o texto de 1 Crônicas 11:6. Naquele dia, Davi tinha dito: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Esse é o detalhe que não mostra no capítulo 5 de 2 Samuel. O primeiro que atacar será o comandante do exército. E quem vai sair na frente? Que não estava tão bem com Davi, tinha sido amaldiçoado por Davi, ele e a sua casa, por causa da morte de Abner. Ele estava em uma situação constrangedora, difícil com Davi, mas ele está na luta. Ele não desistiu, não baixou a cabeça. Homem valente, bravo. Se tornará comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, por isso recebeu o comando do exército. É ele, Joabe. Joabe fez por merecer comando do exército, agora é comandante de todo o exército. E versículo 9. Davi começa a reinar na fortaleza, passa a se chamar cidade de Davi, Jerusalém, e passa a ser a capital do reino de Judá. É bom pontuar isso aqui, que depois vai ser dividido o reino do norte e o reino do sul. E a capital de Judá é Jerusalém, a antiga Jebus. E a capital de Israel vai ser Samaria, ou Samária. Versículo 10 ao 12. Davi vai crescendo, se fortalecendo, porque Deus era com ele. Deus está com o homem, ele vai crescendo, se fortalecendo. E aí, quando Davi toma essa fortaleza, o que acontece no automático? As pessoas querem se unir aos fortes. Se tomou a fortaleza dos jebuseus, então os outros reinos agora ficaram fracos, ficaram fragilizados. Porque quem toma uma fortaleza, o resto é resto. Aí o rei de Tiro, outra nação
marítima, rica, poderosa. Isso nós vamos ver em toda a história. Ele vai mandar presentes para Davi. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Um elo, tentando criar aí um elo de amizade para não ser atacado por Davi. Então um vínculo, criando um vínculo de amizade, de submissão, de eu sei quem tu é, porque ele podia ser a próxima vítima aí. Certamente outros reinos que a Bíblia não fala, mas nós vamos ver lá na frente Salomão se casando com 700 princesas, e tudo isso vai fazer parte de aliança política. Então isso é normal. Quem não quer ficar do lado forte? Normal nas guerras. Versículo 12. Então, em todas essas vitórias, Davi reconhece, Deus está comigo. Ele vê a mão de Deus. Ele reconhece, Deus está comigo. Isso não é obra minha, isso é feito de Deus. Sem Deus, igual o Senhor diz, sem mim, nada podeis fazer. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E ele reconhece, Deus está comigo. Do versículo 13 ao 16, Davi volta à poligamia. Mulheres, concubinas, mais filhos. Ele volta àquilo que brilha os seus olhos, do versículo 13 ao 16. Depois Salomão vai dizer, os olhos não se cansam de ver. Jesus vai dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos estiverem em treva, todo o nosso corpo será trevas. Basta nós, a partir daqui, e de o que vai acontecer com Davi para frente, nós já sabemos que aconteceu, por causa dessa cobiça, por causa dessa transgressão, nós pararmos para analisar o que faz os nossos olhos brilhar. Pastor, mas transgressão na época era permitido. Existe um ditado que diz, aquilo que você não domina, vai te dominar. Aquilo que você não domina, vai te dominar. E Davi não domina o desejo por mulheres. Tem gente, tem homens que perderam a graça, perdeu a unção, porque não domina o desejo por mulheres. Mas aí o camarada para e pensa, mas eu só tenho a minha. Eu só tenho uma. Mas e a pornografia? Que é o nível mais baixo que o homem desce. Ficar vendo prostitutas se prostituírem. Ficar se alimentando desse lixo. Alguns até pensam que depende disso. De imagens. De pornografia. Para poder ter relação com a esposa. É tipo um viciado. Quero te dizer que não. Arrependei-vos e convertei-vos caso você esteja nessa situação. Só tem uma, mas e a pornografia? Aí. É um tudo aquilo. Eu tenho uma mensagem que eu disse, não haverá satisfação. Tudo aquilo que você correr atrás, você não vai conseguir satisfazer. Aquilo que os seus olhos brilham, e você vai atrás. Por isso que Jesus disse, negue-se, pois a si mesmo. Vamos pontuar na palavra do Senhor alguns desejos, que é o mesmo. Desejo, se nós formos no sinônimo de desejo, é o mesmo que cobiça, ambição. Sinônimo, cobiça e ambição. Desejo. Desejo, eu quero. Ambição. Olha a ordem de Deus para Davi, que é para nós, para mim e para você. Quando começarmos, ou melhor, já começamos o nosso reino, e devemos nos pautar na palavra de Deus. Você já começou a reinar sobre a sua casa, sua mulher, seus filhos, pastor sobre o seu rebanho. Isso aqui é em Deuteronômio 17, que eu vou ler aqui. Deus está dizendo assim, quando vocês
ou melhor, usando Moisés, dizendo, quando vocês pedirem um rei, aí está passando as normas, o procedimento, como que o rei devia se comportar. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Deuteronômio 17, 17. Mulher, prata e ouro. Vamos ao contrário. Prata e ouro atrai as mulheres. A prata e o ouro atrai as mulheres. Aí Deus está dizendo, não ajunte para si. Ele está dizendo que não é para juntar, não acumula muita prata nem muito ouro. Muito. E lá para frente, Jesus vem e diz, não ajunteis tesouro na terra. Não acumule, não ajunte. Então aí está as fontes da tentação. Mas o camarada sem o ouro e sem a prata, é mais difícil ser tentado pelas mulheres. Mas com o ouro e com a prata, misericórdia. Aí vem alguns textos aqui. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Pô, mas como assim? Eu só preciso... quem me dera se eu receber 10 mil por mês. Se você ama o dinheiro, 10 mil não vai resolver teu problema de jeito nenhum. É a palavra do Senhor que está dizendo. Salomão, com tudo que ele tinha, tudo que ele ajuntou, ele aumentou o imposto do povo. E ele, fiz para mim, ajuntei para mim. Isso não dá galardão. O que dá galardão é o que nós fazemos pela nossa família, pelo próximo. Basicamente, 90% da nossa vida nós vivemos para o próximo. O egoísmo, quando a gente não faz isso, a gente vegeta, não vive. Orgulho, egoísmo, leva o homem para a sarjeta, para a lama. Temos aí a mensagem, virou mendigo por causa do orgulho. É difícil. Aí tem outro texto aqui, vamos repetir esse aqui. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quem está falando é Salomão, gente. Ele viveu isso. Eclesiastes 2, dá uma lida. Fiz para mim, juntei para mim ouro com abundância, prata, fiz jardins. E ele vai citando muitas coisas que ele fez. E entre isso, 1000 mulheres. Morreu satisfeito. Ele vai dizer para nós, tudo isso é vaidade. Vão, oco e vazio. Aí nós fizemos um paralelo entre... Salomão vai, depois de velho, findando a sua vida, falando que tudo é vaidade, aflição de espírito, que proveito nenhum há debaixo do sol. E o apóstolo Paulo vai caminhando para a morte, preso. Não teve riquezas materiais aqui na terra, viveu parte da sua vida preso. Ele vai caminhando para a morte. Ele vai zombando da morte. Morte, cadê a tua vitória? Onde estão os teus aguilhões? E ele vai dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça. E Salomão ao contrário. Bom, oco, vazio, longe de Deus. Está pensando que vai se satisfazer? Se eu ganhasse. Não haverá satisfação. Eu seria feliz, pastor. Não. Felicidade é um estado de consciência. Você procurar as pessoas mais felizes do mundo. Os repórteres, as pessoas que vão no Haiti, um país que vive na miséria. Mas lá, eles veem felicidade. Não estou falando nem colocando a parte espiritual. Porque o Espírito Santo, ele produz paz, gozo e alegria. Mas lá no Haiti, país que vive na miséria, você vê o povo pulando, festejando, se alegrando. Você vai numa mansão, não acha felicidade, mas vai numa cabana, lá está a felicidade. É um estado de consciência.
Não existe felicidade plena aqui nesta terra. E Davi quis ficar rico de mulheres. E olha só o que a Bíblia diz. Salomão vai segui-lo. E quando fica velho, as mulheres perverte o seu coração. Mas aqueles que querem ficar ricos caem em tentações e na cilada dos desejos tolos e prejudiciais que arrastam para a ruína e para a destruição. 1 Timóteo 6:9. É o hino que diz: as riquezas do mundo pouco valem para mim. Nós nascemos, fomos criados para a glória de Deus. Nós somos vaso. A felicidade é se conformar com o que você tem e com o que você é. Vai buscar satisfação naquilo que seus olhos brilham. E o adversário é o grande psicólogo que sabe. Para ele não existe parede. O psicólogo, ele sabe o que você está, o que ele lê, ele faz um diagnóstico do seu estado mental e emocional através dos olhos. Os olhos falam, dizem muito ao nosso respeito. E Satanás é como se fosse o grande psicólogo, que para ele não existe paredes. Ele está vendo aquilo que faz os seus olhos brilharem. Muitos não é mulher, é dinheiro, é luxúria. Jesus disse: quer me seguir? Você quer me seguir? Negue-se, pois, a si mesmo. Negue-se, pois, a si mesmo. Quem não quer ficar rico? Todos nós queremos ficar rico. Onde que Jesus te chamou para viver? Eu vou fazer aqui uma analogia, uma ilustração. Jesus te chamou para viver no lago? Então seja feliz no lago. Não viva no lago com a cabeça no rio. Jesus te chamou para viver no rio. Seja feliz no rio. Não tente. Se você é do lago e for para o rio, você vai ter problemas. Você não tem estrutura para o rio. Se você é do rio e quer viver no mar, fica no rio, orando, buscando a Deus. Se você é do mar, quer viver no oceano, você não tem estrutura para viver no oceano. Não tem. Seja feliz onde Deus te colocou e faça a vontade dele. Os olhos podem até brilhar, a cobiça, a concupiscência da carne, os desejos, mas todos os desejos podem ser dominados pelo homem. Vou repetir: o coração do homem é enganoso e perverso. Insensato é o homem que segue o seu próprio coração, como Davi seguiu. Essas mulheres, ou melhor, essas atitudes de Davi vai lhe causar a sua ruína. Muitas tristezas. Cuidado onde seus olhos brilham. Davi consegue dar a volta por cima, tem um coração quebrantado, mas preço ele paga. E um preço alto. Muito alto. Amados, vamos ver agora, a partir do versículo, no versículo 17, começa, aí vai, até o final, a história dos filisteus. Agora Davi, ele começa a encarar os filisteus. Na verdade, ele é forçado a encarar os filisteus. Os filisteus ficam sabendo que Davi foi ungido rei. E quem era Davi para os filisteus? Os filisteus antes estão vendo uma guerra civil, casa de Davi contra a casa de Saul. E eles ficam só assistindo aquela guerra, também guerreando.
algumas guerrinhas, certamente, porque eles estão dominando o povo de Israel. Os filisteus, até aí, eles dominam o povo de Israel. Eles têm várias cidades tomadas, vários lugares. E eles não gostavam de deixar o inimigo crescer. Você vê que na época do profeta Samuel, qualquer ajuntamento, eles vinham com força, com tudo. Eles vinham para cima. Ah, eles estão fazendo ajuntamento? Vamos lá então, vamos acabar com essa pretensão deles. Se uniam os 5 príncipes, e eram homens como enxame de gafanhoto. E quem era Davi para os filisteus? Um traidor. Davi era um traidor. Um mentiroso. Por que traidor, pastor? Vamos ver no texto. 1 Samuel 27. Dizendo a Quis: onde atacar-te hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá. Mentira. E sobre o sul dos Jeramelitas. E sobre o sul dos queneus. E Davi não deixava com vida nenhum homem, nenhuma mulher, para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denuncie, dizendo assim Davi o fazia. E este era seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Ele atacava por ali os inimigos de Judá e dizia que atacou Judá, enganando assim o rei Aquis. E trazia despojos para o rei Aquis. E olha só o que ele diz aqui, ó. E Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, abominável para o seu povo, por isso será por servo para sempre. Esse camarada, ele atacou Judá, ataca Israel, então eles o odeiam, o abominam, e ele vai ser meu servo para sempre. Está tudo certo. Então é nessa visão que agora Davi, reinando sobre todo Israel, os filisteus, certamente reúne os 5 príncipes e vem no encalço de Davi. Nós queremos pegar o Davi. E essa guerra ela vai ser interessante, vai ser uma guerra que vai se estender, como eu já disse, nesse capítulo 5 de 1 Samuel, capítulo 11 de 1 Crônicas e no capítulo 23 de 2 Samuel, nós vamos ver vários detalhes dessa guerra. Foi uma guerra terrível. Então, desde a gestão de Samuel para cá, Israel estava dominado pelos filisteus. E Israel estava dominado pelos filisteus. Aí nós vamos ver. Saul tinha essa missão de libertar o povo dos filisteus. 1 Samuel 9,16. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo. Porque o clamor chegou até a mim. Saul tinha essa missão, não cumpriu. E olha, eu estou lendo esses textos para mostrar que os filisteus, Israel estava sob o domínio dos filisteus, até os dias de Davi. Olha o que Abner diz: fazei, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Aí, Abner que está dizendo que Deus havia dito isto. Então nós estamos vendo o povo sendo dominado. Agora Davi é aclamado rei, os filisteus vêm com tudo. Vamos pegar Davi, eles tinham um foco, pegar o traidor. E se pega, dessa vez não escapa. Ele enganou os filisteus 2 vezes, se fingiu de louco e conseguiu sair. E agora enganou dessa vez os filisteus, dizendo que estava atacando Israel, e não estava. Estava atacando certamente os povos ali aliados dos filisteus, matava todo mundo, para ninguém voltar e dar notícia, até mulheres e crianças, ele matava. Então, eles estão com muita raiva, muita ira de Davi. Se pega, dessa vez, Davi não vai enganar mais os filisteus, mas Deus está com Davi e vai dar a ele a vitória. Então, esses textos provam o domínio dos filisteus. Em 1 Crônicas, vamos mostrar mais assim essa pressão dos filisteus, como que eles vieram, a violência que eles vieram. Olha só. Vai destacar alguns valentes em 1 Crônicas, 2 Samuel 23 também. Vamos destacar aqui um, ó. Esta é a lista deles, os valentes que se destacaram. Jazobeão, um Aquimonita, que era chefe dos oficiais,
Foi ele que, empunhando a sua espada, matou 300 homens numa mesma batalha. O cara empunhou a espada e matou 300 homens. Imagina. Deus está com esse homem. Não é uma coisa normal. Uma guerra, um homem conseguir matar 300. Sem Deus, consegue não. Vai destacar outra aqui. Abisai, irmão de Joabe, era chefe do batalhão 230. E com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando assim tão famoso quanto aos 3. Vai destacando aí os valentes de Davi que estão lá, nessa batalha cerrada contra os filisteus, que se dividiram, cercaram. Davi correu para a fortaleza, mas eles estão cercando. Os filisteus se reuniram em paz Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, correram. Você vê que foi uma guerra cerrada, foi uma guerrinha qualquer. Mas ele, aí está falando aqui de um camarada que manteve a sua posição. Os homens correram, os soldados correram, mas ficou um guerreiro. E olha que interessante, é o tal do Eleazar. Olha só, os filisteus se reuniram, os israelitas recuaram, correram. Mas ele, o Eleazar, manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Misericórdia, eles correram, e quando voltaram eram só cadáveres. Agora você imagina o número de mortos que o camarada voltou. Eles voltaram só para saquear e ter aquele remorso de covarde, de medroso. Um homem só. Se correu um exército, imagina quantos homens tinham. Quer dizer, se o grupo de homens de Israel correram, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada, e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Imagina, você corre de uma guerra, abandona o irmão, e depois ainda tem a cara de pau. Eram muitos mortos, também ele não ia dar conta de saquear esses mortos sozinho. Era muita gente morta. Aí no 2 Samuel 23, que está falando do mesmo assunto, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. É uma guerra que se estendeu na plantação de lentilhas e na plantação de cevadas. Esses textos aí vão dizer que eles vão lutar em meio à plantação. Não era um campo de guerra normal. Eles foram atrás de Davi, eles queriam Davi e não queriam deixar Davi escapar de jeito nenhum. É nesse contexto que Davi está lá na fortaleza. O exército filisteu já está sendo dizimado, derrotado. Um homem matando 300. E esse tal de Eleazar, não sei quantos ele matou, mas foi muitos. Aí nesse contexto que Davi deseja beber água lá de Belém. Belém é a terra dele, onde ele certamente foi criado. Lembra que Deus mandou o profeta Samuel ir lá, ungí-lo? Lá ele cuidava do rebanho de ovelhas. E ele deseja beber água de lá. Mas estava dominado pelos filisteus. Então vai se destacar aqui 3 valentes que vai passar pelos filisteus. Eles vão dar um jeito de se disfarçar. E vão lá e vão pegar água para Davi. Vão trazer. E vai derramar perante o Senhor. Considerar como se fosse o sangue daqueles homens. Todo esse contexto está nessa guerra. Por isso que é bom nós pontuarmos 1 Crônicas 11 e 2 Samuel 23. É uma guerra terrível. Os filisteus, versículo 23, do versículo 22 ao 25. Os homens morreram e deixaram seus ídolos. Você imagina, os soldados morreram e seus ídolos ficaram abandonados. E a Bíblia diz que Davi e seus homens pegaram os ídolos e carregaram, levaram com eles. Vamos ver em toda a história de Davi que ele não se corrompeu em adorar imagens. Mas por que eles levaram esses ídolos se eles não iam adorá-los? É bom nós lembrarmos a possibilidade que eu trago, que assim, para mim é quase infalível.
que os ídolos também eram feitos de ouro, lembra do bezerro de ouro? E eram feitos de pratas, de materiais preciosos, que você derreteu já não é mais um ídolo. Você derreteu, você cria a imagem que você quer. Então, certamente era ouro, prata. Eles levaram os ídolos, certamente derreteram para ficar com ouro. Essa é a possibilidade que eu trago. Não conheço outra. Porque Davi nunca foi idólatra. E levava o povo a buscar o Senhor. Embora nós vamos ver lá para frente que na sua época, na sua gestão, no seu reino, tinha muita idolatria, muitos ídolos que foram destruídos posteriormente. Nós vamos ver o sacerdócio de Mica, que continuou, mas Davi está levando com seus homens os ídolos, certamente, possibilidades, que eram ouro e prata, que eles derreteriam. E essa é a possibilidade que eu trabalho. Não sei se você tem outra aí. Se tiver, para adorar, eu creio que não. Eu nem trabalho essa possibilidade. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Eles foram derrotados, houve algumas derrotas, e agora eles subiram de novo contra Davi, se estenderam, e agora é a hora de consultar o Senhor. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás. Tacar o problema, o inimigo de frente. Enfiar a colher no mingau de caroço, é a nossa tendência. Quebramos muita cara por não consultar o Senhor para Ele nos dar a estratégia da guerra. Tomamos decisões no calor da ira. Aí descemos ao nível daquele que talvez está sendo usado por Satanás, ou daquela. Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodearás por detrás deles. Dar a volta é difícil, né? Difícil dar a volta. Rodear por detrás do inimigo. Devia ter que andar muito. É loucura. Não, isso aqui não dá para mim não, eu vou de frente. Então vai. Vai de frente. Talvez você está até buscando uma orientação do Senhor e Deus está te orientando aqui. Contornar a situação. Entende? Contornar. Rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. Rodear. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti. Meu Deus, que orientação terrível. Aí me voltou à memória lá em Samuel. Primeira vitória que Deus deu a Samuel contra os filisteus. Um terremoto. Aquele estrondo, aquele trovão. Os filisteus ficaram apavorados. E agora de novo. Dá a volta. Está acontecendo o problema? Primeira coisa, consulta o Senhor. O Senhor vai te dar a estratégia para você vencer aí. Não enfia a colher não. O angu está de caroço, não enfia a colher. O Senhor vai dizer, dá a volta. Por detrás. Quando ouviu o sinal, o estrondo, o Senhor saiu de diante de você. Aí sim. Agora sim. Agora a vitória é certa. E há de ser que ouvindo um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então de diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus, e fez Davi assim como o Senhor tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gaza. Lembra da faixa de Gaza? Davi foi ferindo os filisteus, e daqui para frente, Davi vai lutar contra outros inimigos, porque ele cumpriu a sua missão de derrotar os filisteus, a missão que Deus deu a ele. Amados, chegamos ao final dessa lição.
muito importante, muito gostoso, a palavra de Deus. Te peço se inscrever no canal, você que não é inscrito. Te peço compartilhar essa mensagem, porque é para a glória de Deus. Nos ajude a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe, meu abraço e até a próxima exposição, se o Senhor assim nos permitir.